Agora sim, deputado. O pessoal está ouvindo você em casa, eu estou fazendo uma captação ambiente aqui no microfone. Mais uma vez eu dou bom Que bom. dia e digo que você é muito bem-vindo mais uma vez no Duplo Expresso. Eu que agradeço mais uma vez por essa oportunidade aí de estar conversando com vocês. Deputado, você esperava, né? Você é o cara do momento, né? Todo mundo está conversando aí sobre essa história do juiz ladrão. Você esperava que houvesse uma reação? Logicamente, você esperava que houvesse alguma repercussão, mas você esperava o nível da reação que está tendo dos adversários do campo do governo, com essa tentativa de intimidação, de levar uma representação ao Conselho de Ética, e de cada vez que você repete isso na Câmara, pelo que eu tenha contado, você já falou ao menos 3 vezes essa semana que ele é juiz ladrão em 3 oportunidades distintas. Você esperava que o pessoal da bancada do governo ficasse tão nervoso, sempre tentando caçar a sua palavra? Imaginava, sim, porque eu sabia o efeito psicológico que isso ia despertar neles, né? Isso é o efeito espelho. Para eles, o Moro podia ser chamado de tudo. Podia ser chamado de autoritário, podia ser chamado de juiz parcial, mas ele não podia ser chamado daquilo que ele tenta apresentar como corte de diferenciação em relação aos outros, que é de ladrão. Mas é o que, na verdade, ele é, um juiz ladrão. Exerceu exatamente esse papel quando ainda estava na Lava Jato em Curitiba. Com certeza. Esse é o entendimento também nosso aqui. Aliás, um dos nossos comentaristas, o João Jataíde, que está acompanhando aqui a entrevista também, ele tinha lançado essa proposta no ano passado, dizendo que era preciso traduzir para a linguagem popular o entendimento, e justamente a gente podia se valer aí da paixão do brasileiro pelo futebol e dessa expressão do juiz ladrão para tentar transmitir exatamente como você fez, pintando a parcialidade, falando a tudo, e o nome que o povão dá é juiz ladrão. Você teve essa preocupação quando você fez isso de dialogar com o povão também e sabia que aquilo ia ter um impacto, mas que ia ser numa linguagem ali que a maior parte das pessoas compreenderiam e poderiam fazer uma associação imediata? Sim, eu tive durante aquela sessão aproximadamente 7 horas para refletir e tomar a decisão do que eu ia dizer. E percebendo que ele se esquivava das perguntas, que ele simplesmente não respondia e que tentava delimitar o que era um juridiquês, mesmo ele tendo formação frágil na área jurídica, eu tomei a decisão de fazer questionamentos que pudessem ser amplamente compreendidos e, mais do que isso, né, de mostrar que a representação de Moro e o que ele faz ainda como ministro da Justiça deixou de ser uma simples discussão de tese jurídica há muito tempo. Por isso até você sabe que eu sempre vou defender a amplitude da oposição, sem sectarismo, mas acho que não cumpre um bom papel aqueles parlamentares de oposição que ficam falando em extremismo e dizendo também que o que estava ali devia ser uma discussão de tese jurídica. Quem ainda está com esse raciocínio é porque não entendeu o que está acontecendo no Brasil. Perfeito, deputado. E aí eu já vou antecipar uma pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte. A sua formação é a mesma que a minha no direito, então você, além de uma pessoa que está numa instituição representando a soberania popular no marco de uma democracia liberal burguesa, você, além disso, tem formação jurídica. E você, na qualidade de legislador, alguém que faz leis, né, produz leis, mas também de operador do direito, um jurista, chegou a essa conclusão que aquilo era uma farsa jurídica e decidiu que era
era mais conveniente do ponto de vista político tensionar a corda. A gente, naquele momento. E a gente aprende aí dentro da teoria marxista e do que o Marx escreveu sobre o famoso cretinismo parlamentar, né? Aquelas pessoas que acabam sendo capturadas pelo sistema liberal burguês, mesmo vindo de uma origem de esquerda, e achando que a luta de classes pode ser resolvida com as mediações dessas instituições liberais burguesas. Parece que a esquerda brasileira deu uma contribuição muito original para o marxismo, que é o cretinismo judiciário, né? Então, tem gente aí dizendo que vai ser o STF que vai resolver, que vai soltar o Lula, que vai deixar ele concorrer e tal. E me parece, a gente conversava aqui no início do programa, que você é um dos poucos, se não o único ali, que usa ainda o espaço que essa democracia liberal burguesa dá às vozes de esquerda, mas para tensionar justamente para dizer o que você está dizendo aqui, que é uma farsa, que não tem nada de jurídico aquilo. Por que você é tão excepcional nesse caso, deputado Glauber Braga? Certamente tem várias pessoas de formação jurídica na esquerda. Por que você é o único que ousa dizer que o rei está nu? Eu acho que essa é uma tentação permanente, ou seja, de você acabar aderindo a um jogo, né, que já está pré-estabelecido. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo hoje aqui, antes de entrar para falar contigo. Desde o dia seguinte do que eu disse para Sérgio Moro, a máquina de fake news começou a operar com muita força, né? Já no dia seguinte de manhã, disseram que eu tive uma evolução patrimonial ilegal. Já no mesmo dia disseram que eu era filho de Saudade Braga, uma vice-prefeita, que nunca aconteceu, e depois uma ex-prefeita condenada criminalmente e caçada por desvio de merenda, o que também nunca aconteceu, era uma mentira. Agora estão colocando e espalhando um vídeo com um sujeito, com todo respeito, mas com um sujeito barrigudinho, como se fosse eu, onde ele coloca dinheiro dentro das calças, né? Ou seja, numa montagem assim esdrúxula. E aí eu recebi de um veículo de imprensa uma solicitação para que eu respondesse se era verdadeiro que minha mãe respondia ao processo A, B ou C. E aí eu comecei a nossa equipe de comunicação começou a redigir a resposta, mostrando quais eram as mentiras que estavam contidas ali, mas acabava que era no marco do fortalecimento de uma justiça que é de classe. Era dizendo o seguinte: não existe condenação criminal, o que existe é na área civil, porque teve um outdoor de apoio a uma campanha de doação de sangue. E aí, aquela resposta ficou pronta, ia ser redigida, mandada. E aí eu, num determinado momento, falei o seguinte: quer saber? Não vou dar essa resposta, não. Para tudo aí que eu vou dar a minha resposta. Eu não vou deixar mais uma vez ser pautado por um tipo de estratégia que desfoca o que é essencial para reafirmar a importância do sistema judicial que exerce um papel de estrutura de classe no Brasil. Eu não vou deixar transformar a minha trajetória de luta, a trajetória de luta da minha mãe, que é uma mulher honrada, uma nordestina, mulher que veio do Rio Grande do Norte, que enfrentou as elites locais no município de Nova Friburgo, que foi chamada para ser candidata ainda no período de Leonel Brizola, exatamente pela luta popular que tinha e o trabalho que fazia nas periferias do município, na zona rural. Eu não vou deixar transformar a minha trajetória de luta e a trajetória de luta da minha mãe em mamadeira de piroca. Deputado, desculpa interromper, só para esclarecer quem não é do Rio de Janeiro, a mãe do deputado tem essa formação como médica, né? E então ela atuava nessas áreas de periferia, com trabalho social, aí, inclusive com prevenção, né, de consumo de droga pela juventude, etc. E, como você falou, é nesse marco da sua atuação popular que ela é convidada para ingressar no PDT, no auge do brizolismo, ali nos anos 80, para se candidatar a vereadora, depois chegando aí até a prefeitura, sendo eleita e reeleita, né, deputada? Ela foi primeiro candidata a vice-prefeita, né? Fazia um trabalho
de prevenção ao câncer de colo de útero na zona rural, na época que ainda não existia médico de família, e fazia um trabalho nas periferias discutindo doenças sexualmente transmissíveis, uso abusivo de álcool e drogas, né? Fazendo uma discussão na periferia do município que não existia, e por isso foi convidada, já era uma admiradora de Brizola, foi convidada para ingressar no PDT. Então, refletindo sobre isso, eu disse, eu não vou dar uma resposta que reafirme a importância desse sistema de justiça. Eu não vou deixar transformar as nossas trajetórias de luta, desculpem a utilização da palavra, mas ela já foi, da expressão, mas ela já foi amplamente disseminada, as nossas trajetórias em mamadeira de piroca, tá certo? Onde você desfoca o que é o central e opera a máquina de fake news para que você ataque aqueles que estão expondo a realidade dos fatos. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu acho que essa é uma tentação permanente. Você é sempre chamado, o tempo inteiro, diariamente, quando você está no exercício da atividade parlamentar, para se manter conformado ou confortável nos marcos do parlamento burguês ou das instituições que representam um papel de classe. Se você não fizer um trabalho permanente de insubordinação em relação a isso, você acaba sendo capturado. Eu não estou aqui para fazer uma análise crítica de A ou B dos parlamentares que são de oposição. Pelo contrário, eu estou procurando fazer um trabalho que demonstra a necessidade de amplitude para enfrentar um cenário difícil como esse que a gente tem enfrentado no Brasil. Mas, para responder a sua pergunta objetivamente, é um exercício cotidiano. Muito bem, muito bem. O João, eu acabei de constatar, o João já está aí de querer fazer uma pergunta, mas eu acabei de constatar uma coisa. Ele não vai ouvir vocês falando, porque eu estou com fone aqui. Então, assim, mandem perguntas, você e o Cláudio, pelo WhatsApp aqui para mim, por escrito, para eu fazer, porque ele não vai ter como ouvir. Eu peço desculpas, mas é porque o deputado Glauber acabou de se mudar e na casa dele não tem Wi-Fi ainda. Então, a gente está falando com o celular e ele não tem o aplicativo aqui que a gente usa para conferência, né? Eu tinha explicado isso antes. Então, manda... Peraí, deixa eu fechar seu microfone, João. Então, continuando aqui, por enquanto, vai com a minha listinha de perguntas aqui para o deputado. É o seguinte, certamente naquela sessão ali da CCJ na terça-feira, o momento de maior tensão, inclusive porque os parlamentares do governo estavam procurando alguma desculpa para encerrar, foi quando você fez a sua pergunta, e até eu vi algumas pessoas do PT criticando o deputado, você falando, o Glauber Braga deu a desculpa que o Sérgio Moro queria para encerrar, e o pessoal tal, mas se não fosse isso ia ser outra coisa, eles estavam desde cedo querendo encerrar, e eu acho que foi muito bem aproveitado, né, aquele palanque que você tinha ali para fazer o que você fez, né, se dirigindo a ele e fazendo essa tradução para o povão de quem é Sérgio Moro. Eu pergunto o seguinte, teve um outro momento ali de tensão em que o pessoal do governo se exaltou, que foi quando a deputada Érica Cocai, do PT, encaixou 2 vezes na fala dela a palavra banestado, mas assim, falou de uma forma crítica, né, assim, só mencionou assim, o que você está fazendo pode acabar que nem aconteceu com o banestado. E aí, da primeira vez que ela fala isso, começa um zum, zum, zum lá do lado do pessoal do governo, caçam a palavra dela, depois ela volta e tal. Você tem notícia, assim, né, certamente pelo que você falou, você não está em uma tratativa dessa natureza, mas você tem notícia de que pudesse haver um entendimento entre parte da oposição e o governo para que determinados temas não fossem abordados, como, por exemplo, o banestado? Não tenho nenhum conhecimento e, sinceramente, não acho que aconteceu esse tipo de tratativa, não. O que eu sinto é que as perguntas foram feitas de maneira livre para a oposição, mas cada um obedecendo ao seu estilo, alguns com uma posição mais conciliatória, outros com uma posição mais dura, mais direta, mas não tenho qualquer informação de acordo que possa ter acontecido e nem acredito nisso. Muito bem, mas certamente esse é um ponto, deputado, é que se de fato o governo levar adiante essa bravata e de fato lá for aprovado, né, pelo menos o início da instalação da representação pela quebra de decoro, certamente algo pode ser explorado aí, banestado, muita coisa, a gente está em contato já com a sua assessoria, o Duplo Expresso levantou diversas coisas que podem ser bastante interessantes aí, caso de fato eles deem esse palanque para você provar, como você falou que provaria, se isso for feito, que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Deputado, eu queria perguntar mais... Só para complementar, isso pode ter certeza, ou seja, a representação que eles estão fazendo no Conselho de Ética,
acho que não vai ser admitida, mas se for, eu vou rolar as 8 testemunhas que têm direitos, eu vou pedir a produção de todas as provas possíveis e podem ter certeza, vai ser mais um espaço para demonstrar que Moro é um juiz ladrão. Aí você desculpa, deputado, eu vou acrescentar, por minha conta e risco, não pela sua, mas sugestões que o Duplo Expresso fará para você e sua assessoria considerarem de algumas testemunhas de interesse nesse caso. Então a gente pode chamar pessoas como o doleiro dos doleiros, o Dario Messer, que teve um papel destacado no Banestado e passou incólume pela Lava Jato, ele que mesmo foragido, aí ele está sendo dado negociar uma delação premiada lá com a Lava Jato do Rio, ele pode falar se o Sérgio Moro é um juiz ladrão ou não. A gente pode chamar o banqueiro do Eduardo Cunha, que é um nacional da Suíça e da Espanha, mas que está preso no Brasil, está em prisão preventiva lá em São Paulo desde o final de 2017, chama David Moino. Ele era o banqueiro do Cunha, operava a conta ônibus do Cunha aqui na Suíça, no Banco BSI. Ele pode falar quem são os mais de 100 deputados da bancada do Eduardo Cunha, que ele cujas as candidaturas ele bancava, e o próprio Eduardo Cunha também pode ser chamado como testemunha sua, deputado, porque o Eduardo Cunha ele teve uma passagem muito curiosa, né, por Brasília, quando ele já estava supostamente preso, em que o Sérgio Moro autorizou, de acordo com o pedido do juiz Valisney, que o Eduardo Cunha fosse para Brasília, ali em 2017, e ele chegando lá, não há registro, nós levantamos isso, né, jornalismo investigativo, não há nenhum registro de entrada dele em nenhum estabelecimento prisional de Brasília, e há uma decisão colegiada do STF e baseada numa manifestação do PGR, àquela altura, Rodrigo Janot, dizendo que Eduardo Cunha estava em Brasília e que mantinha o controle que ele tinha ali no parlamento e que por isso ele deveria ser mandado o quanto antes para Curitiba. As pessoas tentam ocultar essa passagem dele clandestina por Brasília, inclusive foi a época em que ele deu uma entrevista ao editor-chefe da revista Época, a Época, que se chama Diego Skosteg, e o Diego Skosteg foi ao Twitter e falou que a entrevista tinha sido dada fora da prisão, que Eduardo Cunha não estava, portanto, preso naquele momento. Então, se o Sérgio Moro era o responsável pela execução penal do Eduardo Cunha naquele momento, em alguma medida, ou pelo menos condenou, e o Eduardo Cunha ficou clandestino em Brasília, de repente o Eduardo Cunha também pode ter alguma informação sobre se o Sérgio Moro seria ou não um juiz ladrão. Mas tem uma série de outras testemunhas que nós podemos... 8 é pouco, deputado. A gente tem uma série de sugestões aí para você avaliar, logicamente, se convir, se isso chegar de fato. Eu acho até, eu comentava isso no programa, que eu acho que eles não vão pagar para ver por isso, porque é muito fácil provar que Sérgio Moro é um juiz ladrão, para além da metáfora futebolística que você usou. Então eu acho que no final eles vão amarelar. Mas se acontecer isso, eu acho que vai ser até em alguma medida saudável para o Brasil, embora a gente corra o risco de perder a sua participação lá no parlamento, deputado. O número de 8 testemunhas é o limite, né, que está disposto lá no regramento do Conselho de Ética da Câmara. Em relação à perda de mandato, eu sinceramente não estou preocupado com isso, não. É claro que eu vou lutar pelo mandato, mas o mandato ele só serve de alguma coisa quando for instrumento para algo que seja maior do que ele, né? Não é a salinha na Câmara dos Deputados e o conjunto de instrumentos que se tem no exercício do mandato parlamentar que vai se bastar. Então, Moro tem muito que se explicar e claro que as informações que vocês do Duplo Expresso têm vão ser muito importantes também para esses questionamentos que ele vai ter que responder se a gente tiver a oportunidade de produção de prova e de arrolar testemunha no Conselho de Ética. Deputado, eu até vou depois conversar fora do ar com a sua assessoria e com você também, porque eu comentava aqui no início do programa e falei ontem também que parece que há um alinhamento perfeito dos astros para haver esse questionamento sobre Sérgio Moro no parlamento. Porque eu não sei se você está a par, mas o procurador-geral daqui da Suíça, que chama Michael Lauber, ele está tentando a recondução ao cargo de procurador-geral, mas ele está sofrendo uma grande resistência no parlamento suíço, porque descobriram, né, que a convivência dele com o Deltan Dallagnol aí na cooperação contaminou, ele começou a fazer uma série de ilegalidades aqui. Então ele começou a manter reuniões clandestinas, que ele teria o dever legal de inscrever na agenda dele, com investigados. Então, por exemplo, tem um escândalo da FIFA, ele se encontrou com um dirigente da FIFA sem colocar na agenda, e aí a gente já sabe também
que ele manteve diversos encontros com procuradores da Lava Jato, também não colocando na agenda, que era o que ele deveria ter feito. Já tem um advogado suíço que está representando contra ele aqui com essa denúncia, e ele descobriu de uma forma muito prosaica, porque ele recebeu a cobrança pela taxa da visita lá dos procuradores suíços ao Brasil e falou, mas que visita é essa que não está na agenda e tal. Então, o Michael Lauber está na Berlinda, as pessoas analisando as ilegalidades dele, e aí era uma outra testemunha que eu sugeriria, né? Como eu falei, 8 é pouco, mas nós temos uma fonte que revelou para a gente no final de 2017, início de 2018, uma fonte do TI da Odebrecht, revelando como que a investigação da Lava Jato sobre a Odebrecht era combinada. Na verdade, ele falava de todas as falsificações e que as provas que estão sendo usadas para mandar pessoas para a cadeia no Brasil, como o Lula, e até que resultaram, por exemplo, no suicídio de Alan Garcia, elas são falsificadas, fabricadas, porque a pessoa que faz a extração desses documentos lá na Polícia Federal em Curitiba é um ex-funcionário da Odebrecht, chama Paulo da Rocha Soares. E essa testemunha trabalhava com ele e fala como que ele vem falsificando ali, combinado, a mando da Lava Jato, as provas desde o início. Então, por exemplo, seria uma outra testemunha interessante e que teria até uma repercussão internacional, porque você é um parlamentar, certamente isso daria uma enorme visibilidade, isso chegaria à Suíça, porque eles receberam esses documentos da Procuradoria Suíça e eles estão sendo, então, um servidor público da Suíça, o Procurador-Geral, está dando documentos que estão sendo falsificados, forjados no Brasil e servindo para prender pessoas de estatura internacional ou até levar à morte de outra, que é o Alan Garcia. Então, seria um alinhamento assim, perfeito, porque tem essa repercussão, por exemplo, no Peru, mas tem aqui na Suíça também. Então você teria essas sessões no Conselho de Ética da Câmara teriam até uma audiência internacional, eu diria. Então, por isso até que eu acho que eles vão amarelar, deputado. Importantíssima informação. Muito bem. Eu ia perguntar o seguinte também, deputado. Você, não é a primeira vez que você tem posicionamentos corajosos, né? Você, pouco tempo atrás, eu acho que foi no ano passado, se não me engano, então em 2017, que você, sabendo daquelas aeronaves americanas militares que pousaram lá na Amazônia, você se dirigiu para lá para saber o que estava acontecendo. Você também, na votação do impeachment, chamou Eduardo Cunha de gangster. Você sempre foi assim, deputado, de comprar briga, assim, nunca teve medo, nunca se intimidou, porque são forças poderosíssimas. O imperialismo e Eduardo Cunha, que é de fato um gangster, no sentido próprio da palavra. Você sempre foi assim de comprar tupetudo, deputado? Não, eu acho que a gente não tem que comprar briga desnecessária, né? Ou seja, briga onde você gasta somente energia com algo que não vai levar a um objetivo importante, não, mas assim, em todos os momentos onde você tem pontos que são chaves, pontos esses que podem ter um papel importante na leitura histórica do que está acontecendo, eu acho que se não for para comprar esse tipo de briga, é melhor ter a militância em outra área e não estar no exercício da atividade parlamentar e militar num partido de esquerda, né? Então, não acho que a briga se auto-justifica se não for pelo papel que ela desempenha em determinados momentos históricos por causas específicas. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui do antropólogo João de Ataíde, que é o seguinte, ele falou, agora o senhor tem a responsabilidade não só do cargo de deputado, mas de ter se tornado uma liderança. O líder é alguém que se define, se posiciona numa determinada situação, se expõe, que faz um ato de coragem e catalisa, condensa a intenção e a atenção de milhões de pessoas. Como o senhor pretende utilizar e alavancar esse protagonismo que era tão esperado pela população? Muitos esperam que o senhor continue batendo forte e não se restrinja à defesa onde os lavajatistas querem colocar o senhor, né? Você bateu, eles querem colocar você na defensiva. Obrigado, ele agradece. Força aí no combate, deputado Glauber Braga. Eu que te agradeço, pode ter certeza. Não vamos para a defensiva, não. A gente vai seguir na ofensiva, vai continuar até o fim, exercendo o papel de demonstrar o que é a representação dessa farsa, o que é a representação de Sérgio Moro, o que eles estão fazendo com o diversionismo dos processos judiciais e por trás, entregando o petróleo brasileiro a preço de banana, colocando o nosso país num papel de subordinação no cenário internacional
nunca visto na história, pelo menos com essas características. Então a gente vai para ofensiva, nós não vamos para defensiva não, a gente não vai para o lugar em que eles vão tentar nos colocar, a gente vai para o lugar onde a gente tem que estar. Muito obrigado pelas suas palavras. Maravilha, deputado. Eu quero dizer o seguinte, conte com o Duplo Expresso para isso, a gente tem muito material para usar quando isso for necessário. Eu queria perguntar mais uma coisa, deputado. Você se identifica, né, você falava até a história de luta da sua família, vindo da tradição brisolista, que é um nacionalismo de esquerda, um nacionalismo popular. O nacionalismo hoje no campo da esquerda está disperso, a gente não tem propriamente um partido nacionalista de esquerda. Então a gente tem pessoas isoladas, como você no PSOL, a gente tinha o Aldo Rebelo no PCdoB, depois foi para outro partido, a gente tinha o Roberto Requião no PMDB. Você acha que essa dispersão ela é positiva para essa bandeira do nacionalismo de esquerda, ou seria melhor ter um partido em que isso fosse identificado claramente como a linha programática principal? Eu acho que no momento que a gente está enfrentando, você precisa reunir forças populares de defesa da nossa soberania que sejam mais amplas do que um partido político. Eu tenho uma honra, um orgulho de ser afiliado, militante do PSOL, mas seria, no mínimo, uma ingenuidade eu achar que um partido político dá conta dos enfrentamentos que a gente tem que fazer no atual momento, no atual período histórico. Então, acho que a nossa tarefa é procurar fazer uma articulação entre os partidos políticos, com figuras, lideranças, militantes que tenham essa mesma percepção e preocupação, mas também para fora dos partidos políticos, junto aos movimentos, à sociedade civil organizada. Tem que ser um movimento que seja mais amplo do que um partido. Muito bem. Uma última pergunta, deputado. O nosso amigo comum, o advogado Samuel Gomes, ex-assessor do gabinete do Requião, ele publicou um post, um vídeo no canal dele no YouTube, eu vou mostrar aqui para quem está em casa, dizendo o seguinte, Glauber Braga, do PSOL, é filho político de Brizola. E aí tem um pronunciamento que ele recortou aqui, seu, lá da tribuna da Câmara dos Deputados. Você, deputado, é da mesma geração que eu. Aliás, eu fui ver, nós nascemos no mesmo ano. Então, a gente viu, ainda muito menino, o auge do brizolismo no Rio de Janeiro, em primeira mão ali, mas a gente viveu, de uma maneira mais consciente, o ocaso do brizolismo, né, com a desconstrução que foi, em boa medida, bem sucedida por parte do capital, principalmente pelas mãos do Roberto Marinho, chegando à triste realidade na eleição presidencial de 1994, ele ter ficado em quarto lugar atrás do Enéas Carneiro. E eu não falo isso com demérito para o Enéas, muitas pessoas estão redescobrindo as ideias do Enéas Carneiro, muitas pessoas nacionalistas, mas naquele momento era um voto de protesto, era um voto como quem vota no Tiririca, etc, etc. Então, a partir dali ele não concorreu mais à presidência, em 98 foi vice do Lula, e eu acho interessante, eu queria perguntar se você, sendo companheiro meu de geração, está achando isso também, e visto, né, o auge e a decadência do brizolismo devido aos ataques, essa redescoberta nessa era de redes sociais e vídeos que o pessoal está subindo aí do VHS para o YouTube, o pessoal está redescobrindo o velho Brise, ele está virando ídolo da juventude, assim, muita gente redescobrindo o nacional trabalhismo de Brizola. Como é que você está vendo isso, já que a sua família vem dessa mesma origem? Primeiro, tomar liberdade, que eu sei que você não fez isso, mas eu tomo a liberdade de fazer, né? Ou seja, na minha avaliação, com demérito de Enéas, sim, porque é uma representação completamente diferente, de natureza conservadora, reacionária, e que nem de longe se compara ao que é uma representação popular e de defesa dos interesses da soberania nacional, com um viés avançado como era de Leonel Brizola. Foi a última liderança política que a gente teve no estado do Rio de Janeiro, daqui, ou seja, que atuou, militou, foi governador no estado do Rio de Janeiro, que conseguiu aglutinar as massas populares, né? Que conseguiu, inclusive, ter maioria popular nas periferias, na zona oeste do estado do Rio de Janeiro, na zona oeste da capital, na Baixada Fluminense. Tanto é que a maior parte das lideranças políticas, se você for fazer uma verificação das lideranças políticas de hoje, a árvore vem do brizolismo, com algumas poucas exceções, né? Brizola faz muita falta, é importante que a juventude saiba quem foi Leonel Brizola.
o papel corajoso que ele representou nos momentos mais difíceis da história do Brasil, né? E tem inclusive novidade, o neto de Brizola, que é hoje vereador pelo PSOL aqui na capital, está nesse momento montando uma fundação, a Fundação Leonel Brizola, me convidou também para ser sócio fundador. Então, lembrar esse legado para que ele sirva de referência para gerações futuras, na minha avaliação, é algo fundamental, porque Brizola e aquilo que ele representou como símbolo é permanente, não é algo que se esvazia com o tempo. Com certeza, deputado. Eu não sei se eu já contei isso para você, mas eu tenho a honra de, mesmo retroativamente, ter me tornado contraparente do Brizola, porque a viúva dele, Marília, através do meu casamento, se tornou me tornei parente dela e, por extensão, contraparente do Brizola, mesmo que ele já estivesse falecido quando isso aconteceu. Quer dizer, não era falecido não, mentira. Aí por uns 5 anos, então, eu fui contraparente do Brizola antes dele falecer. Deputado, falando de família, eu preciso encerrar, né, pedindo mais uma vez, já que você veio aqui ao programa, para você mandar um beijo para uma eleitora sua lá de Nova Friburgo, eleitora da sua mãe, conhece sua mãe, que é a minha tia Mônica, outra parente lá, e que, apesar de ser, em alguma medida, como já falei aqui, conservadora politicamente, ela até tem, então, essa falta de viés para reconhecer os méritos da administração municipal da sua mãe e da sua atuação parlamentar. Inclusive, votou em você quando você concorreu em 2016 e, segundo minha tia Mônica, que eu estou falando, é conservadora, ela falou, olha, o Glauber só não ganhou porque aqui em Nova Friburgo não tem segundo turno. Se tivesse segundo turno, ele tinha ganhado. Então, você tem que mandar, por favor, deputado, para não arrumar problema em casa, você tem que mandar um beijo para a tia Mônica. Tia Mônica, um beijo grande para você. Obrigado pelo reconhecimento. E a vida é sempre um movimento, né? E a formação política também é um movimento. Tudo nos atravessa. Ninguém é só conservador, ninguém é só progressista, ninguém é só de esquerda. E que bom que a gente teve a possibilidade aí de tocar a tia Mônica com o trabalho que a gente fez. Um abraço grande para a senhora. Um abraço, deputado. Justamente para não ficar mal também com a tia Mônica, é por isso que o Duplo Expresso está à disposição para ajudar você nesse enfrentamento aí do juiz ladrão. Eu agradeço demais. Agradeço não só pela oportunidade aqui da entrevista, mas pelo papel que o Duplo Expresso vem desempenhando de maneira cotidiana e corajosa. Você sabe que na minha família tem ouvintes, telespectadores permanentes do Duplo Expresso. Minha prima Amanda e o esposo dela, Guilherme, estão sempre acompanhando o programa. Ontem, por exemplo, quando eu estava chegando no Rio de Janeiro, recebi uma mensagem dela perguntando se eu tinha visto o Duplo Expresso de ontem, dizendo que eu tinha que ver. Então, eles estão sempre me dando notícia também do que está acontecendo no programa. Não está sendo tão fácil falar no meu telefone, porque ele foi disponibilizado o número para grupos de extrema-direita. Ah, mentira. Então, foi. Então, eu recebi aqui umas 2, 3 mil mensagens que não são tão elogiosas assim, né? Numa tentativa de desestabilizar a nossa atuação. Não vai adiantar. Quanto mais essa turma mandar mensagem aqui para o meu celular, mas eu vou ter a convicção que a gente está no caminho certo e a gente vai avançar, a gente não vai para a defensiva não. Maravilha. Muito obrigado aí ao deputado, eu queria concluir só falando, deputado, eu queria concluir falando o seguinte, ontem eu me empolguei muito, o pessoal viu, se você for ver o programa de ontem, você vai ver que parecia que eu estava numa tomada de 220, porque talvez esse tenha sido aí a oportunidade que a gente precisava para justamente poder mostrar esse lado do Sérgio Moro. Então, eu falo mais uma vez, eu acho que não vai acontecer porque seria fácil para você demonstrar que o Sérgio Moro é um juiz ladrão e o pessoal vai arregar. Mas se eles forem até o fim, você falando que tem esse desprendimento de reconhecer os limites da representação parlamentar e achar que é por uma boa causa e ir até o fim, certamente a gente vem com bala na agulha também para contra-atacar, deputado. Vamos para cima deles. Combinado. Bom dia para você e obrigado aí pela deferência de ter ficado além do tempo que a gente tinha combinado para essa entrevista. Maior prazer, viu? Um abraço grande, obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Maravilha, conversamos aqui com Glauber Braga, ele que é esse jovem deputado, aliás, mais que deputado, aí eu vou aderir ao João de Ataíde, né, uma jovem liderança política, né, se projetando mais ainda, tendo a postura que a gente esperava
há tanto tempo, né, das lideranças de esquerda e que entende os limites da participação que a gente tem nas instituições nesse marco liberal burguês e, nesse momento, está, sim, né, esticando a corda até o limite ali e sabendo também, em alguma medida, já que até temos audiência na família dele, aí um beijo para a prima Amanda do Glauber, sabendo que se for para ir pro pau, a gente tem bala na agulha. E que até aqui não era usada. Eu falo, a gente levanta coisas sobre a Lava Jato, esse tipo de coisa, há 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio. E sempre batia numa parede que não ia, não passava. Ninguém vinha aqui à Suíça buscar os documentos originais do Odebrecht ou expor a falsificação de documentos, né? Então, eu até devo falar, eu tenho um conflito de interesse, porque ao mesmo tempo que eu acho importante, não estou decidido ainda, ao mesmo tempo que eu acho importante manter Glauber Braga, que é essa pessoa que está usando o mandato para expor o fim do pacto político de 1988, ao mesmo tempo, se eles forem para o pau, também vai ser bom. Então, assim, nos dois a gente perde e ganha nos dois casos, assim, porque se forem para o pau e acabarem tirando o mandato dele pela maioria governista, pelo menos ele vai usar aquilo, como eu falei, vai ser um escândalo internacional. Vocês não estão entendendo, não vai ser no Brasil, vai ser um escândalo internacional com repercussões aqui na Suíça. Então, por isso que eu acho que o governo, o pessoal aí do Moro, ainda mais que ele tem queixo de vidro, né, ficou claro quando ele arregou ali, né, o medo que eles têm de qualquer questionamento ao Moro mostra a fragilidade. Então, em virtude disso, João de Ataíde, eu acho que eles vão arregar. Agora, se não arregarem, pode vir também, aliás, como o próprio deputado Glauber falou da tribuna, pode vir quente que a gente vai estar fervendo. João. Olha, gostei das coisas que ele falou. Ele falou que vai continuar batendo, que não vai para a defensiva, tem essa consciência de que querem colocar ele na defensiva. Um momento ele começou a falar de mais de coisas pequenas, né? Acusações pequenas, né? Contra ele. É justamente essa é a armadilha que querem fazer, né? Enquanto ele está falando de uma coisa nacional, internacional, ele mostrou consciência, né, da questão do petróleo, né? Então, eu acho que ele deve manter a bola nesse jogo, no jogo dos grande enredo nacional e internacional, né? E não ir para uma pequena coisa que aconteceu em Friburgo, né? É uma coisa assim, que é o que o pessoal lavajatista quer, né? Porque a grande coisa é que ele passou de ser um deputado, né, a uma liderança nacional. Ele tem a bola, o protagonismo, ser uma liderança, mesmo que, por acaso, ele deixe de ser deputado, ele é mais do que isso, porque ele tem uma liderança. A liderança não é todo deputado que é líder. Ele está com protagonismo, está com um bom protagonismo na esquerda, que parece que ele quer aumentar, quer continuar isso. Eu espero que ele chame, por exemplo, pode chamar o povo para a rua, para como é que é? Se ele estiver escutando ainda depois, nem sei se é o momento dele fazer uma operação, ele devia chamar agora o povo, mostrar manifestações assim, de apoio a ele, a denúncia dele. Acho que vai reforçar, né? Porque é assim que a gente mostra que tem força, e aí o pessoal, né, os lavajatistas, vão ver que ele tem apoio, não é só ele, ele representa toda uma população, é isso que é liderança, né? Representa toda a população. Olha, tem uma coisa, senão tem mais uma coisinha. Pode falar, não tem pressa não. O que eu ia dizer é o seguinte, João, só ia acrescentar que é justamente a gente reclamando aí do deserto de lideranças, né? A gente se sente tão órfão depois da neutralização, infelizmente, da figura solar, que é o ex-presidente Lula, né? Por isso que ele está preso. Uma pessoa jovem aí, né? Extremamente articulado, como a gente vê, carismático, é uma liderança surgindo aí que tem coragem, né? Que era o que parece que estava faltando até aqui, né? Faltando essa coragem de ir para o pau. Era isso que a gente está esperando. Gente, é isso que a gente está esperando desde o final de 2015 com o impeachment. É isso que a gente está esperando. Sempre fica essa fantasia, né, do Vossa Excelência, pela né, data vênia, né, me escuso, não sei o que e tal. E a gente queria alguém que falasse a coisa como ela é, né, usando o espaço dessa democracia falida no marco liberal burguês, que eu devo falar, eu acreditava, eu sou social-democrata, mas assim, eu tô vendo que a coisa não era bem como eu acreditava. Então, ontem eu estava falando com a Angélica Lovato aqui, né, eu falei, bom, eu sempre falei que eu não sou revolucionário, mas eu já tô até me questionando, porque eu falei, cara, talvez, nesse momento histórico, talvez tenha né, a social-democracia e tal, funcionou num tempo, eu gostava. Esse tempo volta, em que o pacto da social-democracia tinha, eu não sei, sinceramente, eu não sei para onde que eu vou agora. O que eu sei é que nesse momento, aí eu tô totalmente em linha com os revolucionários,
é a hora de tensionar, é a hora de flexionar os músculos, mostrar os dentes, até para quem quer um acordo de conciliação de classes na frente. Você tem um acordo quando você radicaliza primeiro e mostra sua força para o outro lado. Então, eu não preciso decidir nesse momento se eu, se eu continuo social-democrata ou não, porque nesse momento é hora de ir para o pau de qualquer maneira, João de Ataíde.